Deputado Gilvan, da Federal. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Ser bem objetivo, aqui a gente teve uma relação muito tensa com o ex-ministro da Justiça, que por diversas vezes não só desrespeitou a mim, mas a toda a comissão. Então, contra Vossa Excelência, eu desejo sucesso e boa sorte no Ministério. Tive a honra de trabalhar na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. E, na minha época de Polícia Federal, quando a gente ia na casa de um político, a gente saía com malas de dinheiro, era porque o político estava envolvido em esquemas bilionários de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje a gente vê a Polícia Federal se preocupando com cartão de vacina, baleia, indo na casa de deputados, porque foi chamado de líder, como o nosso líder aqui, Carlos Jordi, e deixo aqui a minha profunda decepção. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Ó. Xandão, sua cabeça de ovo. Aqui, ó. Seu filho da puta. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. O diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, o delegado Rodrigo de Mello, falou situações, na minha opinião, gravíssimas na Comissão de Segurança do Senado Federal. Aqui vai minha pergunta sobre a detenção do jornalista português no aeroporto de Guarulhos. O delegado Rodrigo disse que o jornalista português tinha opiniões que flertavam contra a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse também que as redes sociais do jornalista estavam sendo monitoradas pela Polícia Federal e que o jornalista gravou um vídeo ao lado do jornalista Alan dos Santos. Eu pergunto, o jornalista português representava alguma ameaça à soberania nacional? O jornalista português representava alguma ameaça ao Estado Democrático de Direito do Brasil? E a minha pergunta, se a Polícia Federal vai começar a deter pessoas e jornalistas nos aeroportos por discordarem, por criticarem o governo do PT. Por último, entrevista do Poder 360. Abre aspas. A atuação de policiais federais na política é nefasta, diz diretor da Polícia Federal. Abre aspas. Continua a entrevista. Segundo o diretor da Polícia Federal, quem quiser fazer política, que peça exoneração, faça a política da porta para fora da Polícia Federal. Bem, quero dizer o seguinte, nefasto é alguém condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias virar presidente da República. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que a investigação e o processo penal contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato violaram o direito do ex-presidente de ser julgado por um tribunal imparcial, o direito à privacidade e os direitos políticos. Lula foi investigado em 2016 por causa de denúncias de corrupção no âmbito da Petrobras. A investigação foi conduzida sob a supervisão do então juiz federal Sérgio Moro. O ex-presidente foi condenado a 12 anos de prisão, começou a cumprir a pena em 2018 e foi solto no ano seguinte. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações porque concluiu que Moro não poderia ter investigado e julgado os casos. Nefasto é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender ladrão de celular, dizendo que o cara rouba só para tomar uma cervejinha. Isso é nefasto. Então, eu gostaria de perguntar ao ministro Lewandowski se ele também acha nefasto o direito constitucional de um policial federal votar e ser votado.
serei bastante sucinto. Também muito oportunas as suas questões, deputado Gilvan da Federal, como não poderia deixar de ser. Agradeço os encômios que foram feitos à minha pessoa e realmente pretendemos aqui agora estabelecer um diálogo permanente. Esse não será, enfim, o último diálogo que teremos, inclusive podemos fazê-lo até à distância, não necessariamente de forma presencial. Uma rápida palavra sobre a questão do jornalista. Na verdade, consta que ele é um blogueiro, com todo o direito, todos podem ser blogueiros e tal, mas ele, como qualquer um de nós, e eu mesmo, várias vezes fui parado na entrada de distintos países quando apresentei o meu passaporte e me indagaram o que eu ia fazer no país. Uma das últimas visitas que fiz aos Estados Unidos, ainda como ministro da Suprema Corte, fui proferir uma palestra num importantíssimo evento universitário que lá havia. A agente da alfândega ou do serviço de imigração me perguntou quem eu era, o que é que eu fazia. Dizia que era ministro da Suprema Corte do país. O que é que eu vim fazer no país? Falei, vim fazer uma palestra em tal lugar. Qual era o assunto da palestra? Acreditam, senhoras e senhores, que essa pergunta foi dirigida ao ministro da Suprema Corte de um país amigo. Portanto, a Polícia Federal, ela agiu com relação ao jornalista Sérgio Tavares como age com relação a qualquer outra pessoa que entre no país, que pode ser parada, pode ser indagada o que vai fazer no país. Se vem com visto profissional, com visto de trabalho, com visto de turismo, se vem com visto de turismo, se vai exercer um trabalho que não poderia eventualmente fazê-lo. Agora, claro, cada agente faz as perguntas que entende apropriadas e necessárias. Com relação às atitudes da Polícia Federal, executando buscas e apreensões ou eventualmente até prisões, ninguém ignora que, por força da Constituição, a Polícia Federal, ela não apenas é uma força armada que exerce diversas atribuições, como, por exemplo, a fiscalização de portos, aeroportos e outras atividades dessa natureza, que já foi dito aqui, são natureza de polícia administrativa, mas, fundamentalmente, é uma polícia judiciária, é a única polícia judiciária federal. Quando ela recebe uma determinação de um juiz, seja de primeira instância da Suprema Corte, o delegado, o agente, não pode questionar, ele tem que cumprir. Ele não vai indagar, inclusive a extensão do cumprimento da ordem está definida no mandado judicial. Portanto, eu acho que quando nós temos uma crítica eventual à ação da polícia, num ou no outro caso, a crítica, com todo respeito, se alguém não concordar, deve ser dirigida ao órgão judicial que emitiu esta ordem, certo ou errado. Normalmente, quando é uma decisão monocrática, ela é aprovada pelo colegiado correspondente, portanto, isso. Questão de caráter político, eu não responderei, porque cada um responde, evidentemente, sobre seus pronunciamentos. Eu sei que, neste momento, a Constituição autoriza a participação dos agentes de polícia em atividades político-partidárias. Se mudar, os senhores é que vão mudar. Quem tem a chave desta porta do ingresso ou não na política são os congressistas. Então, não somos nós que vamos decidir. Hoje é assim. Amanhã pode ser que as senhoras e os senhores decidam o contrário. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Concedo a palavra por 7 minutos também, com tempo de líder, general Girão. Eu gostaria de também, dentro do mais profundo respeito, dizer para Vossa Excelência que eu lamento quando Vossa Excelência, numa fala lá no Rio Grande do Norte, numa das 2 visitas que o senhor fez, quando da fuga dos presos, o senhor usou o artigo 142 na sua fala, artigo 144 na sua fala, o 144, dizendo que não era problema exclusivo da União, mais ou menos alguma coisa nesse sentido, querendo quase que dizer que a fuga, enfim. Mas vamos aqui a algumas coisas que, sem querer ser repetitivo, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência. A primeira coisa que eu quero pedir a Vossa Excelência é o seguinte: nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, foi criado dentro da Polícia Rodoviária Federal, estou vendo aqui que o superintendente está aí, o diretor-geral, foi criado um órgão operacional
que fez a maior quantidade de apreensões de drogas, talvez nos últimos anos. E isso daí foi extinto pelo ministro anterior. Isso é um absurdo. A gente não pode retroceder no enfrentamento ao crime organizado. Bem, mas eu não sou ministro da Justiça, é Vossa Excelência que é, e eu também não sou superintendente nem diretor-geral da Polícia Federal. Eu gostaria só que, em nome da população brasileira, que a Polícia Federal pudesse voltar a combater o crime organizado, ministro, porque hoje nós não temos este combate de forma efetiva. O que é que a Polícia Federal está fazendo hoje? Ela antes fazia a Operação Lava Jato, que era combate ao crime organizado. Agora ela está fazendo a Operação Lesa Pátria. Meu Deus do céu, isso é brincadeira. Nós estamos brincando, estamos usando a Polícia Federal para ficar no jardim de infância. É lamentável isso daí. Eu queria dizer para o senhor o seguinte: esse problema das saidinhas é um problema sério. E eu peço desculpas, eu sei que o senhor não vai responder, mas o veto do presidente Lula, ele correspondeu a uma atitude política para os 80% dos eleitores dele que ele teve dentro dos presídios, porque foi mais ou menos isso que a estatística mostrou, quase 100%, tá bom, mas 80 e poucos por cento. Não estou sendo absoluto. Esse veto dele está sentindo como se fosse o cumprimento de uma promessa eleitoreira. Isso é lamentável. Deputado General Girão, obrigado pelas questões. Isso me dá a oportunidade de dizer que, longe de fugir à nossa responsabilidade, eu estive 2 vezes em Mossoró, sobrevoei todo o local onde, presumidamente, os fugitivos estavam homicidados, e nós não somos pessoas de fugir às responsabilidades. Eram presos de um presídio federal de mais alta segurança, e nós fomos lá assumir a responsabilidade e, fundamentalmente, quem trabalhou lá foi, repito, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e também a Força Nacional. A criminalidade miúda do dia a dia é de responsabilidade, sim, dos estados e também, eventualmente, das guardas municipais, que agora, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foram incluídos no Sistema Único de Segurança Pública. Com relação à Polícia Federal, eu só queria dizer que nós só temos notícias boas. Por exemplo, aqui o doutor Andrei acaba de mostrar, nós estamos no começo do ano, de 2023, nós tivemos 900, aliás, um total de 5.499 indiciados por tráfico de drogas e crimes relacionados. Só nesse ano já tivemos um aumento de 20,7%. Quer dizer, chegamos já a 1.098 indiciados. Eu tenho vários outros números aqui relativos ao ano passado que são extremamente interessantes. Por exemplo, no combate à corrupção, a Polícia Federal deflagrou 227 operações, efetuou 147 prisões, cumpriu 2.091 mandados de busca e apreensão e recuperou 897 milhões em bens e valores apreendidos em razão de corrupção e crimes financeiros. Isso no que diz respeito ao combate à corrupção. No combate ao crime organizado, nós implementamos 19 bases das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, as tais das FICOS, que integram as polícias federal e local, criação de 5 bases de grupos especiais de investigações sensíveis, GISE, totalizando 20 bases. Com relação ao tráfico de drogas, vejam, Vossas Excelências, o trabalho excepcional que essa corporação, gloriosa corporação, está realizando. Apreensões, vejam, Vossas Excelências, aumento no ano de 2023, 257% em bens e valores apreendidos ou sequestrados judicialmente, no montante de 2,3 bilhões. 5.499 pessoas indiciadas, 14,37% a mais do que em 2022. Apreendeu a Polícia Federal no ano passado e continua fazendo, mas no ano passado, 72,4 toneladas de cocaína, 414,6 toneladas de maconha, 419 toneladas de pés de maconha erradicadas, 501.031 unidades de êxtase.